Para entender como foi a disputa eleitoral de 2022, é necessário voltar a 2019. Eleito após um segundo turno contra Fernando Haddad do PT, Jair Bolsonaro tomou posse em 1º de janeiro de 2019 e logo começou a falar sobre reeleição, a questionar o processo de votação eletrônica, a atacar os adversários e a repetir incansavelmente os termos da cartilha ultranacionalista que o elegeram: Deus, pátria e família. Agora, o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. E o povo tem religião. Do outro lado, foi em novembro daquele mesmo 2019 que Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão, depois de 580 dias cumprindo pena. Ele havia sido preso em abril de 2018, quando liderava as pesquisas de intenção de voto, e era favorito para vencer Bolsonaro. Contra Lula pesavam as acusações dos crimes de corrupção atribuídos a ele pela Operação Lava Jato e por Sérgio Moro, um juiz de Curitiba que acabou sendo escolhido por Bolsonaro como ministro da Justiça. O Sérgio Moro é um patrimônio nacional, não é do presidente da República, não. De 2019 para 2022, houve pandemia, crise política, crise econômica, xingamentos, brigas. Mais crise política, ataques à democracia, acusações de corrupção, ainda mais crise política e até assassinatos por divergência ideológica. Na eleição de 2022, Lula e Bolsonaro se viram frente a frente, num país polarizado, em que as rejeições contavam tanto quanto as afinidades, e sem espaço para terceiras vias. Na verdade, o que o povo fez? Passou a escolher coisas simples. O Lula é simples, é uma mensagem muito concreta. O Bolsonaro é também uma mensagem muito concreta. Quando alguém falou assim, olha, peraí, gente, a coisa é difícil, o cenário é complicado, vamos tentar produzir uma solução que não seja nem isso nem aquilo, deu bug. A disputa acabou indo para um segundo turno em que a pauta moral e as guerras culturais prevaleceram. Nas redes sociais falou-se menos sobre como melhorar o Brasil e mais sobre satanismo, maçonaria, canibalismo, pedofilia e zoofilia. No mundo real, houve mortes, tiros, granadas, acusações de fraude sem provas e uma escalada grande de ódio. Foi esse o cenário da vitória de Lula, um ex-operário que foi eleito pela primeira vez em 2002, reeleito em 2006 e que em 2022 foi escolhido para voltar à presidência do Brasil. Quatro anos antes, em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente depois de 27 anos como deputado federal, fiando-se no discurso anticorrupção e atacando fortemente os escândalos das gestões do PT. No executivo, seu ministério foi composto em grande parte por militares e por figuras sem experiência política, mas com muita clareza em sua posição ideológica contrária à esquerda. Na equipe de Bolsonaro, falou-se muito sobre globalismo, marxismo cultural, ideologia de gênero e Olavo de Carvalho. O Foro de São Paulo é a coordenação estratégica do movimento revolucionário comunista no continente latino-americano. Foi fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula. Seu governo reduziu investimentos em cultura, educação e meio ambiente e facilitou a compra de armas. As queimadas na Amazônia aumentaram, assim como os ataques a reservas indígenas. Teve gente defendendo que se passasse a boiada para reduzir as proteções ambientais. Teve gente gritando que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Teve gente reproduzindo o discurso de ministro nazista. E teve gente que falou coisas que quase ninguém entendeu. Já na economia, Bolsonaro se declarou liberal e depositou todas as fichas em Paulo Guedes, a quem chamava de Posto Ipiranga. Mas, na prática, a gestão do presidente furou o teto de gastos públicos e adotou políticas assistencialistas que ele tanto criticava. A inflação e o dólar dispararam. Paulo Guedes chegou a balançar, mas manteve-se fiel ao bolsonarismo enquanto colecionava declarações controversas. Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Em paralelo, o discurso anticorrupção foi sendo desacreditado
pelas denúncias de corrupção dentro do governo e envolvendo o entorno de Bolsonaro. Seus filhos foram acusados de rachadinha. Seus parentes levantaram suspeita por comprarem imóveis com dinheiro vivo, em alguns casos com valores incompatíveis com a renda. Um ministro da Educação foi preso numa investigação de um esquema de propina para liberar recursos da pasta. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Sérgio Moro, aquele mesmo que era elogiado e retribuíra os elogios a Bolsonaro lá no início do governo, acabou pedindo demissão após acusar o presidente de interferir na Polícia Federal para proteger sua família e virou um desafeto do governo. Ele chegou a se lançar candidato a presidente, mas com pouco apoio acabou concorrendo ao Senado no Paraná. Foi eleito senador e na disputa presidencial do segundo turno fez as pazes e declarou apoio a Bolsonaro. No segundo turno eu me coloco claramente, eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT. Outro problema para Bolsonaro foi a trágica gestão da pandemia da Covid-19. Até a eleição de 2022, o Brasil teve quase 700 mil mortes pelo vírus. E o presidente viu sua popularidade ruir pela forma como lidou com a doença chamada por ele de gripezinha. Bolsonaro também insistiu em recomendar remédios sem comprovação científica e fez pouco caso da vacinação. Uma CPI foi aberta para investigar suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Tá? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Quantas mortes o senhor acha? Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Enquanto isso, Bolsonaro foi atacando e incentivando seus apoiadores a atacar os outros poderes. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. O Supremo Tribunal Federal foi um alvo comum, assim como a democracia e as urnas eletrônicas. Ele chamou ministros do STF de canalha, psicopata, imbecil e coisas piores. Disse repetidas vezes que não era possível confiar no sistema eleitoral. Seus apoiadores chegaram a cercar o prédio do STF em Brasília, vestindo roupas pretas e portando tochas. O próprio Bolsonaro discursou, citando uma possibilidade de ruptura institucional. Todo esse movimento repercutiu mal, dentro e fora do Brasil. E desde o começo dessa campanha, quando você conversa com fontes do PT, gente próxima ao ex-presidente Lula, essas pessoas dizem o seguinte: o desafio de 2022 não é apenas ganhar a eleição, é ganhar e levar. Ou seja, resistir a um eventual movimento de contestação do resultado das urnas e criar as condições políticas para que o Lula tome posse no dia 1º de janeiro com o menor tipo de percalço possível. Aí o máximo que pode acontecer é o Bolsonaro não querer passar a faixa no dia 1º de janeiro. Mas o Lula vem dizendo desde o começo da campanha que se o Bolsonaro não quiser passar a faixa, ele próprio pega e veste no ombro. Então, essa vai ser talvez uma curiosidade que a gente vai viver em suspense aí até o dia 1º de janeiro. Quai, seu app de vídeos curtos.